Muito bem, boa noite. Que bom que você está conectado conosco e com o céu. Com certeza, mais uma noite de bênção para mim e para você. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em minha vida e em sua vida também. Estamos começando mais uma noite especial da série Esperança em um Mundo de Crise ou em Tempo de Crise. Com certeza ontem foi uma bênção e hoje também será uma bênção em dobro. Diga amém. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração nessa noite. O segundo tema da série que vamos estudar. E só lembrando que amanhã, novamente no mesmo horário, a partir das 8 horas, você precisa estar aí conectado, você e a sua família. E você não pode esquecer de convidar aquele amigo que você quer ver ele no céu também, para que ele possa ser abençoado com a mensagem da palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, Deus está usando esse momento de crise para poder levar o amor dele a muitos lares. E você precisa ser um instrumento de salvação que vai conduzir muitas pessoas para o reino de Deus. O tema de hoje é um tema desafiador e começa com uma pergunta, né? Por que os inocentes sofrem? Por quê? Essa é uma pergunta que talvez nós não teremos assim toda a resposta hoje, quem sabe? Mas nós iremos nos aprofundar no tema com base na palavra de Deus, entendendo que aqui o que vale não é a palavra do pastor, o que vale aqui é o assim diz o Senhor, ok? Eu queria que você agora pegasse a sua Bíblia, isso mesmo, porque aqui nós estudamos o que? A Bíblia, a palavra do Senhor. Então segure a sua Bíblia aí e a gente vai agora fazer uma oração para que possamos então viajar nesse tema tão importante da palavra de Deus. Feche os teus olhos e vamos orar agora em nome do Senhor. Obrigado, Deus tão maravilhoso, por estarmos em tua presença mais uma vez. E aqui estamos, ó Deus, para buscar a tua presença, para estudar a tua palavra. E queremos que nesse momento o Espírito Santo seja o nosso professor e que nós possamos compreender a tua vontade de forma muito especial. Que o Espírito Santo possa traduzir, Senhor Deus, as palavras e que de fato ele possa alcançar corações nessa noite. Queremos ser apenas um instrumento em tuas mãos, apenas isso, e que o Senhor faça o resto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você fizesse duas coisas agora, que você segurasse a sua Bíblia, fique aí com ela do seu lado, tudo bem? Não esqueça que você está aí participando de um evangelismo, isso mesmo, e aqui a gente vai usar a palavra de Deus. Segundo, eu queria que você ficasse em oração, para que Deus pudesse nos usar. Hoje está chovendo muito aqui, e isso acaba trazendo alguns problemas técnicos, né? Mas nada que Deus não possa resolver, tá certo? Travando ou não, nós vamos pregar a palavra. Travando ou não, a mensagem vai chegar nos lares. Travando ou não, Deus vai transformar corações em nome de Jesus. Eu creio nisso. Muito bem, por que os inocentes sofrem? Essa é uma pergunta que talvez você tenha se feito aí por muito tempo. E essa é uma pergunta que incomoda muita gente. Por que os inocentes sofrem? Porque algumas crianças, muitas vezes, quando nasce com alguma deficiência física, ou talvez nem chega a nascer. E aí algumas pessoas ficam incomodadas com isso. Se Deus é tão bom, por que existem coisas ruins neste mundo? Se Deus é tão poderoso, então por que Ele não acaba logo com o mal? E algumas pessoas ficam tão incomodadas com isso, que algumas deixam até de acreditar na Bíblia, por causa desse tema. Mas nessa noite, nós vamos descobrir aonde de fato começou o mal. Vamos entender essa batalha, esse conflito, a origem do mal, por que os inocentes sofrem. E eu quero começar lendo Gênesis capítulo 1. Eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidinho, no livro de Gênesis, entendendo que nós vamos viajar aí dentro da Bíblia, lendo alguns versos, tudo bem? Gênesis capítulo 1. Lá no início da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 31, ok? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 1, verso 31.
viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Ei, olhe para cá, por favor. Se você em algum momento já atribuiu a maldade ao plano de Deus, se em algum momento você atribuiu o sofrimento, certo, ao propósito de Deus, então esqueça isso, porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom, ok? Na verdade não é só bom, é muito bom. Então Deus é o autor da bondade, Deus é o autor da felicidade, Deus é o autor da alegria, Deus é amor, Deus é o Deus da paz, Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus que nos conduz a um estágio profundo de felicidade e realização plena. Então, se em algum momento você for tentado a achar que a maldade que reina neste mundo é culpa de Deus, então você está errado, não pense assim, porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Então, tudo que Deus criou é maravilhosamente boas as coisas, ok? Agora, a pergunta é, pastor, se tudo que Deus criou é bom, então por que existe o mal, pastor? Por que os inocentes sofrem? Ei, calma, segura aí, porque a gente vai estudar ainda sobre essa temática. A gente vai entender aqui o que foi que houve de errado nesse plano aqui que Deus estabeleceu. Na verdade, o erro não está no plano de Deus, mas o erro está nas escolhas que algumas pessoas fizeram. E você vai descobrir já já quem foi essas pessoas. O que eu quero que você agora entenda é que Deus não é o autor da maldade, Deus é o autor da bondade, Deus é o autor da felicidade, Deus é o autor de todas as coisas boas, é Deus e mais ninguém. E então, por que, pastor, existe a maldade se tudo que Deus criou é bom? Aí eu queria que você fosse para o livro de Lucas no capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. Já entendemos que Deus é o autor da bondade. Então, por que existe o mal? O que foi que houve nesse processo? Onde está o erro? Vamos lá? Vamos para Lucas capítulo 10, o Evangelho segundo Lucas. Eu queria que você atentasse para isso. Evangelho de Lucas no capítulo 10. Ok? Se você encontrou aí, diga amém, você que encontrou. Vamos lá, Lucas 10, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ei, olha para cá, por favor. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus é o autor da bondade. Tudo que Deus criou é bom. A maldade não estava nos planos de Deus. Na verdade, o sofrimento algum estava nos planos de Deus, porque Deus é o autor da bondade. Mas aqui o texto diz, eu via Satanás caindo de onde? Do céu. Ele caiu de onde? Do céu, isso mesmo. Ele veio para a terra. Espera aí, pastor, o senhor acabou de dizer que Deus é o autor da bondade, e agora o senhor está me dizendo aqui pela Bíblia que Satanás, ele caiu do céu, é isso? Então quer dizer que Deus criou Satanás? Não, Deus não criou um anjo mau, Deus criou um anjo bom, um anjo do bem, isso mesmo. Mas em algum momento esse anjo se rebelou, em algum momento esse anjo tomou uma decisão errada na vida, em algum momento ele permitiu que as suas escolhas o conduzissem para longe de Deus. A ideia é que Satanás de fato ele veio do céu para essa terra, e agora então ele começa o processo dele de espalhar a maldade, de causar o sofrimento, de causar destruição. Por isso Cristo diz lá em João que o Satanás, ou o ladrão, o destruidor, ele veio para matar, roubar e destruir. Então tudo aquilo que é sofrimento, tudo aquilo que é maldade, eu não posso atribuir a Deus, mas a quem? A Satanás. Mas o texto diz que ele caiu de onde? Ele caiu do céu. Agora, como que é isso, pastor? Como entender isso? Se Deus é o autor da bondade, quem criou Satanás? Um ser tão mau. Vamos para a Bíblia, Ezequiel capítulo 28, por favor, abra sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 28, o que foi que ocorreu com esse anjo?
O que foi que esse anjo fez para que de fato se transformasse num ser tão terrível e espantoso? Ezequiel capítulo 28, e você vai ler comigo a partir do verso 12, tudo bem? A partir do verso 12, acompanhe comigo na sua Bíblia. Ezequiel 28 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engates e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corromper-te a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Olhe para cá, por favor. Deus não criou Satanás, Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo, que pode ser chamado de Lúcifer. A palavra Lúcifer significa aquele que leva a luz, ou portador de luz. E esse anjo, ele foi criado por Deus, e tinha a natureza divina. Esse anjo, ele circundava, ou circulava, diante de todos os seres celestiais. Na verdade, esse anjo, ele habitava próximo, mas muito próximo do trono de Deus, porque ele é chamado aqui de querubim da guarda. E esse anjo estava muito próximo do trono de Deus, e a luz de Deus irradiava nesse anjo, chamado Lúcifer, o anjo do bem. Mas em algum momento esse anjo começou a se perder. Pensa comigo, em algum momento ele se olhou no espelho e ele falou assim: nossa, eu sou muito bonito, eu sou belo, eu sou formoso, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou poderoso, então eu posso ser igual a Deus. Os anjos podem prestar obediência a mim, adoração a mim. Esses anjos também precisam me adorar, porque eu sou quase um Deus, é o que dizia ele. Porque, na verdade, depois de Deus, de Cristo Jesus e do Espírito Santo, a gente pode aqui, claro que é um comentário bem pálido diante das verdades bíblicas. Podemos dizer que Lúcifer, ele era o maioral no céu, depois da divindade, depois da trindade celestial. E ele tinha ali um papel muito importante no reino de Deus. E esse anjo agora, ele se acha, se a gente fosse usar uma expressão mais nova, vamos dizer assim, mais próxima de nós, seria: esse anjo, ele se acha, por ser o anjo poderoso, por ter um cargo importante, por ser muito sábio, muito formoso, ele agora então decide ter o seu próprio governo. E ele começa agora a minar o céu com as suas teorias. Ele começa agora a minar o céu com a ideia de que Deus é um Deus mau, Deus é um Deus tirano, e que a lei que Deus estabeleceu para reger o universo é uma lei tão pesada que os anjos e os homens não conseguem guardar. E ele começou agora a dizer também que o governo dele era um governo muito melhor do que o governo de Deus. E agora ele começou a plantar dúvida no coração de muitos anjos, de muitos seres celestiais. Percebe a audácia dele? Aquele que é uma criatura agora quer ser o criador, ou maior do que o criador. Ele agora então estabelece o seu projeto. Ele quer tomar o trono de Deus, ele quer colocar o trono dele acima do de Deus, e ele quer que todos os anjos adorem ele, em vez de adorar quem? Adorar a Deus. E eu queria que você fosse agora para Isaías capítulo 14, por favor. Isaías 14, olha a audácia desse anjo chamado de Lúcifer ou Satanás.
Vamos lá? Isaías capítulo 14. Eu queria que você encontrasse o texto, por favor. Você encontrou? Então diga amém aí, diga amém. Vamos lá? Isaías capítulo 14. A gente vai ler a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ei, olhe para cá, olha a audácia desse ser. Ele fala assim: eu sou bonito, eu sou formoso, eu sou inteligente, eu sou poderoso, eu tenho um cargo importante, então eu vou usurpar o lugar de Deus, eu vou usurpar o trono de Deus, eu vou tomar o trono de Deus, eu vou tomar o governo de Deus, eu vou assumir o céu. A pergunta é: será que Deus ia permitir uma coisa dessa? Será que Deus ia permitir que uma criatura agora o desafiasse a tal ponto de tomar o controle das coisas? Claro que não. Alguma coisa aconteceu lá no céu. Alguma coisa houve ali com intensidade. E o que foi, pastor? Vamos para a Bíblia. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 12, por favor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 12. Vamos lá? Apocalipse 12. Eu queria que você acompanhasse o texto comigo. Apocalipse, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 7, e diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Apocalipse 12, 7 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olhe para cá, por favor. Olha que coisa interessante. O cenário agora está marcado, ok? Satanás, ele se rebela contra Deus. O anjo de luz agora se torna em anjo das trevas. Só uma ideia aqui para você pensar um pouquinho. Algumas pessoas acham que o diabo tem chifre, que o diabo tem uma cauda, que o diabo tem dentes grandes, que o diabo tem um espeto que fica cutucando as pessoas. Algumas pessoas têm essa imagem, dessa caricatura de Satanás. Isso não é verdade, ele não é assim, porque Deus não criou um monstro, Deus criou quem? Um anjo. Mas esse anjo, nas suas atitudes, nas suas ações, ele vira um monstro. Ações de maldade, infelizmente. E aqui diz que quando ele começa a colocar em ação o seu plano de querer tomar o trono de Deus, de usurpar a adoração que pertence unicamente a Deus, aqui diz que houve no céu uma peleja. A expressão aqui, peleja ou batalha, pode ser definido aqui, tá? Como talvez uma batalha de ideias, de argumentos, de um projeto. Talvez de um lado ele dizia: não, eu vou governar melhor do que Deus, o meu projeto é melhor, as pessoas vão ser livres, elas podem fazer o que quiserem. E em contrapartida estava Deus também, estava Miguel apresentando também a proposta do céu. E aqui então tinha um grupo enorme de anjos para decidir de que lado iriam ficar, do lado de Satanás ou do lado de Deus, do lado de Miguel ou do lado do dragão. E agora então houve essa batalha, houve essa peleja. De fato a Bíblia não diz como foi essa batalha, se foi argumento, se foi de poder, a gente não sabe, mas houve uma peleja, houve uma batalha, entende? E aí o texto diz que de um lado estava Miguel e os seus anjos, e a ideia aqui trabalhada, Miguel é Cristo Jesus, e do outro lado estava quem? Estava o dragão, estava ele, Satanás, também com os seus anjos. Aí você pergunta: mas pastor, como que é isso? O diabo tem poder de criar alguma coisa, pastor? Não, porque ele é uma criatura. O diabo não tem poder
para criar nada. Então, pastor, por que que o texto diz que do lado dele também tinha anjos, pastor? Claro, porque ele é o sedutor de todo mundo. Ele conseguiu enganar os anjos, ele conseguiu trazer esses anjos para o lado dele, e esses anjos começaram agora, de forma assim, aberta, se rebelar contra o governo de Deus. Ei, olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você. Se Satanás conseguiu enganar anjos, o que ele não faz com o ser humano? O que ele não faz com você? O que ele não faz comigo? O que ele não faz com muitas pessoas aí fora? O texto diz que houve uma batalha, houve uma peleja, houve uma briga. De um lado estavam os anjos de Deus com Deus, em contrapartida estavam os anjos do mal com Satanás. E não foi pouco anjo, foi a terça parte que ele conseguiu enganar. Isso quer dizer que de cada 3 anjos que há no céu, ele conseguiu enganar um. E no céu há milhões, há trilhões, há miríades de anjos. É muita gente, é muito anjo. Pensa comigo. Esse ser chamado Satanás, ele é poderoso. Porque um ser que desafia o próprio Deus, o próprio Criador, que quer tomar o trono de Deus, não é pouca coisa. Mas em contrapartida, nós temos do nosso lado Miguel, aquele que vence em nosso lugar. Nós temos em contrapartida o Deus Todo-Poderoso, porque o texto diz que nessa batalha entre o bem e o mal, sabe quem venceu? Miguel venceu. Ele venceu por você, ele venceu pela sua família, ele venceu pelos seus filhos, e o texto diz que ele foi expulso do céu. Quem foi expulso? O dragão. E por onde ele veio, pastor? Para a terra. Lembra do texto que a gente leu em Lucas 10, 18? Eu via Satanás caindo do céu como o quê? Como um relâmpago. E agora, o campo de batalha que começa lá na eternidade, o campo de batalha que começa no centro do universo, lá no princípio de tudo, agora é transferido para onde? Para a terra. Esse conflito entre o bem e o mal agora é travado aqui na terra. E sabe qual é o campo de batalha? A minha mente e a sua mente. De um lado nós temos Deus, o Espírito Santo, querendo nos conduzir, nos influenciar, nos salvar. Em contrapartida, nós temos o diabo tentando nos desanimar, nos destruir, nos levar para o caminho errado. A pergunta é: quem você vai ouvir a voz? Quem vai sentar no trono do seu coração? É só você que pode escolher. É só você que pode decidir. A batalha veio agora para a terra, e sabe quem estava aqui na terra? Tinha um casal especial, um casal feliz, que Deus criou para ser, de fato, o pai da humanidade, a mãe da humanidade, Adão e Eva. Eu queria que você agora pudesse entender comigo um pouquinho dessa história. Tudo que Deus havia criado era perfeito. A terra saiu de suas mãos em uma perfeição extraordinária. Todos os anjos eram perfeitos também. Infelizmente, esse anjo aqui, Lúcifer, ele se rebelou contra o governo de Deus, contra a sua vontade. E as coisas começaram a dar ruim. As coisas começaram a piorar. O inimigo de Deus, o inimigo das almas, o inimigo do universo, ele vem para essa terra para destruir, matar, para roubar, para acabar com tudo. Eu queria que você agora fosse para Gênesis, por favor. Gênesis, no capítulo 2. Por favor, abra a sua Bíblia. Gênesis, no capítulo 2. Eu vou aguardar você um pouquinho encontrar, tá certo? Vamos lá? Gênesis. Eu queria que você encontrasse para a gente poder ler juntos, tá? Ok? Gênesis 2, a gente vai ler o versículo 15 ao 17, diz assim a palavra de Deus: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Olha que coisa interessante. A batalha começa no céu. Satanás é derrotado e é expulso para a terra. E agora ele vai continuar o trabalho da sua vida agora, que é destruir a humanidade. Aí vem a pergunta, pastor, por que Deus não destruiu Satanás lá no céu, pastor? Por que Deus permitiu que ele viesse aqui para a terra, para causar mais dor, sofrimento? E aí tem algumas coisas que a gente pode pensar aqui. Primeiro, Deus, ele não é mau. Deus não é tirano. Deus não é cruel. Se Deus tivesse destruído Satanás na frente de todos os anjos, talvez outros anjos ficariam com dúvida e iriam pensar, rapaz, eu acho que Lúcifer estava certo. Deus é mau, Deus é tirano, porque Deus destruiu ele aqui na nossa frente. Será que ele não estava certo? Será que Deus não está errado? Será que o governo de Lúcifer não era melhor? E essa é uma ideia. A segunda ideia é que Deus não quer que ninguém o sirva por temor, mas por amor. Se Deus tivesse destruído Lúcifer na frente dos outros anjos, aqueles anjos ali não mais serviriam Deus por amor, mas por temor. E Deus não quer que você o sirva dessa maneira. Deus quer que você o sirva por amor. E aí Deus pega esse casal e Deus coloca este casal no jardim do Éden. Esse casal foi colocado ali para viver uma vida feliz. Esse casal foi colocado ali para desfrutar dos planos de Deus. Mas o inimigo de Deus, o inimigo das almas, o inimigo do universo, ele foi justamente para esse local para conduzir este casal à desobediência. Deus falou assim, olha, eu vou colocar vocês no jardim do Éden, eu vou colocar vocês aqui, nesse lugar especial, eu vou colocar vocês aqui, e vocês vão desfrutar de todas essas bênçãos que eu tenho para vocês. Está vendo aqui? Vocês podem comer de todas as frutas que há nesse jardim. E olha, dessa árvore que está aqui no meio do jardim, vocês não podem comer, não podem tocar, porque se vocês comer, ou se vocês tocarem, vocês vão o quê? Morrer. Deus deu uma ordem, não comam e nem toquem. Porque se vocês comerem, se vocês tocarem, vocês vão morrer. Essa é a ordem de Deus, foi simples. Obedeçam e sejam felizes. Obedeçam e continuem vivendo. Mas se vocês desobedecerem, vão morrer. Vai vir sofrimento. Vai vir as consequências. E aqui já começamos a entender por que os inocentes sofrem. Os inocentes sofrem porque muitas vezes, são as consequências das escolhas que talvez os pais fazem, outras pessoas fazem, mas em suma, os inocentes sofrem por consequência do pecado. Os inocentes sofrem por consequência do pecado. Não era o plano de Deus. Deus nunca quis isso, mas infelizmente, o primeiro casal, Adão e Eva, desobedeceram. E a Bíblia continua narrando isso, a Bíblia continua dizendo que esse casal estava ali, vivendo uma vida feliz, uma vida alegre, mas a serpente chegou até ali. Satanás, ele usou a serpente como instrumento, e ele levou o casal, ele levou Adão e Eva a desobedecerem. Eva foi enganada por Satanás. Ele foi alguém que conduziu Eva a desejar o fruto proibido. Não era uma maçã, tudo bem? Na verdade, aquele fruto ali não era venenoso. O que estava em jogo ali era a obediência a Deus, era a honra a Deus.
E infelizmente o diabo levou este casal a quebrar a lei de Deus, a desobedecer a palavra do Senhor. E no capítulo 3 de Gênesis vai narrar isso. Leia comigo o versículo 1 em diante, diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse: Não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e vocês serão como Deus, irão conhecer o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Ei, olha para cá, por favor. Não foi fácil isso daqui. Não quer dizer que o diabo chegou ali, já contou uma história, tá certo? Lançou uma dúvida e Eva foi e caiu. Não, ele foi ali vários dias, ele visitou Eva vários dias, ele conversou com ela vários momentos, ele apresentou para ela o plano dele, que seria melhor que o plano de Deus. Ele falou: ei, Deus está sendo egoísta, Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal, Deus não quer que vocês sejam... Que vocês sejam como Ele, poderoso, imortais. E Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore, é isso? Ela disse: não, a gente pode comer livremente de todos os frutos, somente dessa árvore aqui que não. Deus disse: se a gente comer, a gente vai morrer. Olha para cá. O diabo falou assim: não, não é assim. Deus, Ele está escondendo coisas boas de vocês. Eva, pode comer do fruto, não tem problema. Pode comer que você vai ver como a sua visão vai abrir. Você vai ter uma cosmovisão totalmente diferente. Você vai viver de forma livre, sem precisar estar sobre um jugo de escravidão. Deus quer que vocês não tenham liberdade. E Eva ainda não estava convencida. A Bíblia não fala, mas eu acredito que naquele momento a serpente comeu daquele fruto. E disse: está vendo, Eva? Eu comi do fruto e eu não morri. E naquele momento Eva, já atraída pela beleza daquele fruto, pela aptidão do fruto, foi e comeu. E naquele momento então entra a primeira desobediência no mundo. Naquele momento o plano que Deus havia estabelecido simplesmente agora é quebrado. Porque o homem decidiu seguir a sua própria inclinação e não a vontade de Deus. E agora Eva não somente comeu do fruto, mas também deu ao seu marido. Adão não foi enganado. Adão comeu por vontade própria. Adão comeu por escolha própria. Adão comeu por decisão própria, por amor à esposa, com medo de perder a esposa. Ele foi e comeu do fruto também e se rebelou contra Deus. E agora uma nuvem de densas trevas cobrem o jardim do Éden. Nesse momento agora há uma separação entre Deus e o homem. Nesse momento é quebrada a comunicação. O homem não mais fala com Deus face a face. O homem agora tem medo de Deus. As trevas agora cobrem aquele jardim. E agora? O mundo está perdido. O que fazer? O homem pecou e merecia morrer. O homem desobedeceu e merecia pagar por isso. Mas Deus tinha um plano de resgate, um plano de salvação. E eu quero ler o último texto da noite com você, que está em Romanos capítulo 6. Por favor, vá para Romanos, no Novo Testamento, Romanos capítulo 6. Olha só as consequências que essa escolha de Adão e Eva trouxeram para a humanidade. Romanos
capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 23. Eu vou aguardar um pouquinho para você encontrar na sua Bíblia, tudo bem? Romanos, capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, olhe para cá. Eu quero que você compreenda agora comigo. Por que os inocentes sofrem? Por causa do pecado. Por que inocentes precisam morrer? São consequências do mal, consequências do pecado, consequências da rebelião, infelizmente. Toda a tragédia que há nesse mundo, toda a corrupção que há nesse mundo, toda a maldição que há nesse mundo, são consequências do pecado. E o texto que nós lemos agora diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Não se iluda. O pecado pode ser até chamativo. O pecado pode ser chamativo, pode ser brilhante, mas por trás disso, infelizmente, há tragédias. Infelizmente, há consequências terríveis. Adão e Eva foi expulso do paraíso. Adão e Eva tiveram que pagar o preço das suas escolhas, da sua rebelião. Adão e Eva foi conduzido, infelizmente, por Satanás a se rebelar contra Deus. Adão e Eva foi conduzido pela sua aptidão, por algo novo, desconhecido, e agora vieram as consequências trágicas. Perderam a conexão direta com o céu. Foram expulsos do paraíso edênico. E como consequência maior, a morte. Deus disse: se vocês comerem, ou se vocês tocarem, vocês irão morrer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus diz algo, isso se cumpre. Pastor, mas e agora, pastor? Adão e Eva foi expulso do paraíso. Teriam agora que pagar o preço da culpa deles. Como consequência seria a morte. Mas o texto que nós lemos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem estava caído, o homem merecia a morte, o homem iria se perder, mas Deus falou assim: eu vou resgatar você, eu tenho um plano para você, e o plano é um plano de vida eterna. O plano que Jesus viria para morrer numa cruz, para nos salvar. Salvação. O plano da salvação. E é isso que nós vamos estudar amanhã à noite. Então, você não pode faltar. Tudo bem? Amanhã iremos estudar o quadro todo. Essa bela história que foi pintada com sangue. O sangue do Salvador. O texto diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O conflito continua, a batalha continua, a maldade continua reinando, mas vai chegar o momento que Cristo vai acabar para sempre com a maldade, com o pecado. Mas o que Ele quer fazer hoje é resgatar você, é conduzir você novamente para o Éden restaurado. Nós vamos ouvir uma música agora. Eu queria que você pensasse um pouquinho no que vai ser cantado, que você pudesse de forma muito especial, fazer ou tomar uma decisão nessa noite, de ser restaurado nessa noite, de ser conduzido para o Éden restaurado.
Deus convida você de forma especial, em nome de Jesus. Sou acusada, há uma lista muito longa dos meus pecados, de tudo que eu fiz de errado, envergonhada. Procuro me esconder, este é o dia em que eu devo responder. Consigo compreender, só graça a Deus é eterna e eficaz, e agora livre sou ao olhar a tua cruz, se sacrificou morrendo por nós, e agora sou feliz. O meu destino era mas Ele se entregou por mim. Que te amo, morri por ti, salvei-te, meu amor pagou o preço, portanto estás sem culpa. E hoje estou aqui de joelhos, com tudo que eu sou te louvo. Estou tão grato pelas palavras que te ouvi dizer. Declaro que te amo, morri por ti. Declaro que te amo, morri por ti, salvei-te, meu amor pagou o preço, portanto estás sem culpas, sem culpas. Amém. Certa vez, uma mãe passeando com os seus filhos em uma cidade grande, e um dos seus filhos se afastou um pouco dela. Infelizmente, aquele menino começou a correr ali na praça e tudo, brincar com outros colegas, e de repente um carro desgovernado veio para cima daquele grupo de garotos. E eles, em desespero, correram um para um lado e tudo.
e um daqueles garotos caiu e foi atropelado por aquele carro. E a sua mãe estava do outro lado da rua e viu aquele alvoroço, desespero, e procurou os filhos e só tinha 2. E de repente ela correu para aquela grande multidão que estava ali em torno daquele corpo pelo chão, ou deitado no chão, e as pessoas ali em desespero, e aquela mãe então chamando pelo nome do filho, e o filho não falava nada, até que ela conseguiu chegar próximo daquele corpo, e quando ela se depara, estava ali o seu filho deitado no chão, em volta do sangue, do seu próprio sangue, agonizando, e morreu ali mesmo na sua frente, em seus braços. Com certeza, naquele momento, o mundo desabou na cabeça daquela mãe. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, e eu sou capaz de morrer pelos meus filhos. Eu tenho certeza que aquela mãe queria estar no lugar daquela criança, porque é isso que eu sinto quando os meus filhos estão doentes, e eu oro para que a doença deles venham para mim. E aquela mãe em desespero chorava, inconsolável, e no meio daquela multidão ali, alguém estava com uma Bíblia na mão, e ela pergunta: ei, você que está aí com essa Bíblia na mão, você que talvez é crente, é cristão, que crê em Deus, me diga, onde estava Deus quando isso aconteceu com o meu filho? Duro isso, né? Onde estava Deus quando o meu filho inocente foi atropelado por esse carro? Conta a história que aquele bom homem levantou o olhar e, com a voz embargada e com os olhos em lágrimas, ele diz: Deus estava no mesmo lugar quando os homens pegaram o filho dele e colocaram na cruz. Deixa eu falar uma coisa para você. As tragédias, muitas delas, não têm explicação, nem filosófica, nem bíblica, nem teológica. Mas uma coisa é certa: Deus está no controle do planeta Terra. E existe a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. Há coisas ruins que acontecem que Deus permite que aconteçam. A gente não sabe o porquê, mas pela fé precisamos acreditar que Deus está controlando a história deste mundo. Pode ter certeza. O mal existe? Existe. A maldade existe? Existe. Os inocentes sofrem? Sim, sofrem. Pode ter certeza. Há desequilíbrio em todo o planeta Terra, mas Deus tem um plano de restauração e de salvação. Não é o fato de que algumas coisas ruins acontecem que Deus é omisso, ou que Deus deu corda no relógio e foi embora. Não, Deus está conosco. Ele está conduzindo a história da terra. Ele quer conduzir também a história da tua vida. O pecado vai chegar ao final, mas o que você precisa gravar no seu coração hoje é que o dom da vida eterna é gratuito na pessoa de Cristo Jesus. O preço foi pago na cruz. Eu posso orar por você? Para que Deus te abençoe, para que Deus ajude você a ter para que você possa compreender que é o amor dele, a graça dele, o perdão dele. Eu vou aproveitar também esse momento para orar pela cidade de Rio Largo, né? A chuva está bem intensa ali, e a gente vai orar pelas pessoas que moram ali, para que Deus possa proteger os lares, as famílias de forma especial, tá
bom? Feche os teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Senhor, obrigado. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder abrir a Tua palavra e poder entender os Teus planos, entender a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado porque até aqui Tu tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque em meio ao caos nós temos certeza que o plano da salvação veio para nos resgatar. Perdoa os nossos pecados. Alcance esse coração agora, essa pessoa que está agora ligada, conectada nessa live. Espírito Santo, essa pessoa que talvez tem muitas dúvidas, perguntas, que o Senhor possa tirar essas dúvidas, responder a essas perguntas, questionamentos, e que ela possa olhar, observar de perto a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado por ela, que ela possa se render aos Teus pés de forma especial. Eu quero aqui estender a minha oração, a minha petição à cidade de Rio Largo, o centro de Rio Largo. As chuvas estão bem intensas ali, há um rio ali próximo. Que o Senhor possa proteger as famílias, os lares, possa enviar os Teus anjos para estar ali, Senhor Deus, protegendo cada lar, cada família de forma especial. Cuida de nós e salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Não esquece, amanhã, a partir das 8 da noite, teremos o nosso terceiro episódio da nossa série especial. E a ideia é que você possa viajar cada noite dentro da palavra de Deus e possa se preparar ainda mais para encontrar o Salvador. Agora você não pode ir para o céu sozinho, tá bom? Então convide alguém, manda esse link, liga para alguém e fala para ele que Deus também tem um plano especial para a vida dele, para a vida dela, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e amanhã estamos juntos aqui no mesmo horário, nesse mesmo canal, em nome do Senhor.